Boa tarde, olá minha gente, meus colegas, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Roberto com mais uma aula de geografia. Hoje iremos falar um pouco sobre relevo, sobre os agentes externos que alteram o relevo terrestre. Conforme vocês observam aí nas imagens, o curso dos rios, caminhos que os rios fazem, a ação eólica, a ação dos ventos, as grandes quedas d'água, que é o caminho traçado por um rio, onde suas nascentes geralmente se dão em áreas altas. Aqui, as gotículas de chuva. Aqui a gente vê também, nesta imagem, a questão do degelo, as calotas polares, as áreas altas de degelo. Então, na aula de hoje, iremos aprender um pouco sobre os agentes externos de formação do relevo e os tipos de relevo na crosta terrestre. Então, vocês vão assistir uma aula sobre o relevo terrestre. Quais são os agentes que modelam o relevo? O principal fator que atua na formação, agente externo, é basicamente a erosão, que é um processo de desgaste que remove e transporta sedimentos e constrói novas formas de relevo. Temos a erosão natural e a erosão do homem. Frente a frente no desgaste natural, na construção do relevo, na construção externa, acima da nossa superfície terrestre, a erosão natural e a erosão do homem. A ação da água, a erosão fluvial, conhecida, que é o principal agente de transformação, é a água da chuva, provocando assim deslizamentos de terras e enxurradas. A ação dos rios, erosão fluvial, e a ação da água do mar, que é a erosão marítima, que forma as falésias e assim por diante, conforme vocês visualizam. Temos a ação dos ventos, que é conhecida como erosão eólica, que atua na formação do relevo terrestre, principalmente no litoral e nas áreas desérticas, onde retira a areia de alguns lugares e a acumulam em outros, que nós damos o nome dunas, as dunas que você visualiza nas praias. Os ventos também transformam o relevo quando essas partículas de areia e poeira suspensa colidem contra as rochas. Então, a colisão dessas partículas esculpe as rochas e provoca os arcos e monólitos. Isso é chamado construção externa do relevo. A erosão glacial também, nas geleiras, nas áreas altas, grandes massas de gelo se formam nas áreas frias, na quantidade de neve que se acumula, e aí se derrete. E quando ocorre o deslizamento das geleiras, faz com que ocorra o carregamento das rochas, das superfícies, que provocam o alargamento e aprofundamento dos vales. Temos aí os tipos de relevos: montanhas, depressões, planícies e planaltos. Esses são os 4 tipos de relevos existentes. Sabendo que as montanhas são as maiores elevações da superfície da Terra, onde formam cordilheiras, serras, Himalaias, como a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas, as colinas e montes. As áreas mais baixas, que é dado o nome depressões. As planícies, que são áreas planas, formadas pelo depósito das áreas mais elevadas, que é trazidas pelos rios, costeiras e assim por diante. E temos os planaltos, são áreas onduladas, mais elevadas que as outras áreas ao seu redor, e são denominadas chapadas diamantinas, por exemplo, Chapada Diamantina, lá na Bahia, que é a atuação da erosão.
Temos aí a amostra dos relevos, as cordilheiras, as montanhas. As cordilheiras são cadeias de montanhas, as planícies, as depressões. Este retrato ilustra os tipos de relevo existente na superfície da Terra. Então, conforme mostrou na figura anterior, a letra A, relevo muito elevada, letra A, que conforme vocês visualizam. Letra B e E, B e E, que são as regiões denominadas de planaltos, quase planos, que variam entre 200 a 100 metros. Letra C, conforme você visualiza essa região aqui, letra C. Você vê as planícies, você vê os vales, você vê as depressões, é o que se forma o relevo. Aqui é a figura ilustrativa do relevo terrestre. Aqui nós temos cadeias de montanhas, grandes cadeias de montanhas, onde o degelo forma os rios, nascentes dos rios. Inclusive o rio maior do mundo, chamado Rio Amazonas, nasce na Cordilheira dos Andes. Nós temos aqui o Himalaia, cadeias de montanhas, conforme visualiza em nossa imagem. Aqui nós temos as depressões, merecendo destaque a depressão sertaneja, onde percorre o Rio São Francisco. Tem a maior depressão da América do Sul, que é conhecida como Pantanal Mato Grossense, que é uma região inundada anualmente, decorrência das cheias das bacias do Rio Prata. Temos as áreas planas, conforme visualiza nas imagens, as dunas, onde a variante vai de 200 a estourando 1000 metros, conforme você visualiza nas imagens. Temos os planaltos, que são as chapadas, Chapada Diamantina, conforme você visualiza, chapadas, conforme imagem, planaltos. Então a gente destaca os principais relevos. Planaltos, conforme você visualizou, planície, depressões e montanhas, conforme as figuras retratando esses tipos de relevo. E aqui nessa figura ilustrando, nós temos aqui as cordilheiras, as áreas de planícies, as depressões, onde passa o curso do rio, as superfícies mais ou menos planas, os planaltos. Então destacamos aí as montanhas, as depressões, planícies, planaltos, que são os denominados tipos de relevos. E aí na nossa aula também falamos sobre a ação externa, os agentes externos que atuam sobre o relevo terrestre. A ação do gelo, que é a erosão glacial, derretimento das geleiras. A ação dos ventos, chamada erosão eólica, que praticamente leva os sedimentos de um lugar para outro, a transformação do relevo, principalmente no litoral e no deserto. A erosão das águas, a erosão também do homem, o ser humano. A erosão fluvial, que é onde chove muito e leva as águas e transforma no deslizamento e enxurradas. A erosão fluvial é onde tem as quedas de água natural. A ação da água do mar, que é chamada erosão marítima, que escava as rochas, é onde se cria as falésias.
Então, aí é os principais fatores, os agentes que modelam o relevo. A nossa aula de geografia de hoje, falamos sobre os agentes externos da formação de relevo e os tipos de relevo na crosta terrestre. Agradecemos a atenção e continue com o seu professor Roberto com as suas aulas dinâmicas de geografia. Muito obrigado pela atenção.